O nosso tema hoje é muito bom, é um tema que todos gostam, muitos gostam de falar a respeito. Ele sempre estende a conversa em sala de aula. Eu espero que você esteja atento a esse comecinho, porque depois disso trarei você e a sua atenção para o quadro, para os slides. E aí, de forma didática, processual, mais lenta, você vai entendendo o tema. O nosso tema é geopolítica. Nosso tema é o quê? Geopolítica. Antes de desenvolver esse tema, eu tenho que lhe falar de um outro conceito. Qual conceito? O de geografia política. Por quê? Porque os dois temas se parecem muito. Existem alguns pesquisadores que dizem que a geografia política e a geopolítica são irmãs e que estudariam as mesmas coisas, basicamente. Outros pesquisadores dizem que a geopolítica, na verdade, é filha da geografia política. Mas existe ainda uma terceira vertente que afirma o seguinte, que a geopolítica é um ramo da ciência geográfica política. Em síntese, eu vou separar as duas coisas para vocês. A geografia política, ela se debruça sobre estudos do governo, do Estado, de uma forma mais restrita, sem considerar muito as relações estratégicas de poder que envolvem os interesses diversos dos estados, territórios espalhados pelo planeta. Logo, você já deduziu, eu penso, o que é a geopolítica. Então, a geopolítica, ela é a ciência que vai lhe dar condições de compreender, guardem essa palavra, compreender, e também de interpretar os acontecimentos, as relações internacionais que se estabelecem no espaço geográfico, nas disputas de poder, de forma sempre estratégica. O que significa dizer, então, que a geopolítica, os estudos da geopolítica, extrapolam os interesses das fronteiras e estuda as relações existentes entre diversos países ou entre alguns países apenas. Então agora, pensando que você já entendeu, que você está com seu caderninho aí, o seu lápis, a sua caneta, para registrar os conceitos que eu vou agora retomar aqui e mais alguns outros que eu irei apresentar, vamos adiante em segurança. Vamos lá. Retomando então o conceito que eu apresentei na introdução, geografia política, estão se lembrando? Área de conhecimento, que visa o quê? Compreender as relações e características de um espaço. Essas características espaciais podem ser ambientais, maravilha? Pega esse conceito, isso da geografia política. Sociais, as condições sociais existentes em um estado, em um território, ok? E, obviamente, as relações de poder que existem ali dentro. Hoje, a ciência política está sendo muito acessada para compreender e interpretar as relações que se estabelecem no cenário nacional, no cenário brasileiro. Captou? Você está vendo aí pela televisão, você está vendo nos noticiários como é que a situação está sendo discutida. Para explicar tudo isso, a gente recorre aos cientistas políticos, aos geógrafos da ciência política, trazendo aqui para o meu lado, para a minha área de interesse. Então vamos lá. Geografia política já foi. Agora, e a geopolítica? Que é o tema central dessa aula. Geopolítica é o nosso tema central. Beleza? Então coloca bem grande no seu caderninho, dá aquela circulada, coloca um risco embaixo, geopolítica, tema central. Vamos lá? Vem comigo então. É o ramo da ciência política. Viu que eu coloquei dos conceitos que eu expliquei lá no começo? Porque eu concordo com esse. É um ramo da ciência política que busca compreender as relações territoriais estratégicas. Eu não utilizei esse termo para geografia política, ok?
envolvendo os estados nacionais ou países no plano internacional. Então, aquelas relações que envolvem os interesses de muitas nações ao mesmo tempo, ou de alguns conjuntos menores de nações, são explicadas pela geopolítica. Lembre-se, geopolítica é para você compreender e interpretar os acontecimentos em escala regional de países e em escala global. Então, eu destaco para você aqui que a habilidade a ser desenvolvida é compreender e é interpretar. Então, você vai terminar essa aula comigo hoje dizendo assim: eu agora compreendo, eu agora interpreto. Viu que maravilha? Vamos lá. Vamos lá. Interpretar o quê? Compreender o quê? As relações de domínio entre países, conflitos internacionais. O quê, professor? Quer dizer, então, que se eu me dedicar à geopolítica, eu posso entender dos conflitos internacionais? Dedique-se e será um bom entendedor, uma boa entendedora. Tudo bem? Por exemplo, o conflito que está em voga agora, em especial antes da pandemia, era o conflito envolvendo Estados Unidos e o Irã. Estão se lembrando? Uma grande discussão, televisão, rádio, debatendo, vem aí Terceira Guerra Mundial, e alguns estudiosos da geopolítica mataram a charada, disseram que não vai ter Segunda Guerra, Terceira Guerra, nada disso, não vai acontecer, e que outras situações iriam ocorrer. Acertaram. O que mais que a gente tem que compreender e entender? O controle, produção e comercialização das matérias-primas. A gente sabe que ao longo da história, as guerras que ocorreram nos mais variados espaços, se deram em função da disputa por matérias-primas. Quer dizer, desejo de controlar, desejo de produzir, desejo de comercializar, desejo de garantias de lucros, de vantagens. Isso fez surgir os conflitos internacionais, as guerras, não é? Que nós já conhecemos e já vimos aí em outros estudos. Que mais que nós podemos compreender e entender com a geopolítica? Os conhecimentos de globalização, o conjunto de interesses que estão envolvidos nesse processo comercial de globalização. Os países hegemônicos, os países de liderança, os vastos controles de comércios que existem nos mais variados espaços, as disputas por rotas econômicas, por escoamento dos produtos, por controle da tecnologia de produção, etc. Então, a geopolítica te dá condições para isso. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Veja que nós estamos explorando aqui das imagens para que você possa, ao mesmo tempo, ter condições de abstrair mais informações. Então, continue atento conosco. Eu posso compreender e interpretar a influência dos Estados Unidos e da China na economia mundial. Hoje o mundo está sob essa discussão. Quer dizer, quem é que vai sair na frente no final dessa disputa entre Estados Unidos e China? Também me dá condições de compreender e entender sobre a nova ordem mundial, aquela que começa ali pós-Guerra Fria, não é? Nos dá condições, eu já disse, de entender sobre matéria-prima, principalmente aquela matéria-prima que nos dá condições de produzir energia. O mundo, a mola propulsora do mundo, o que faz o mundo girar hoje é o petróleo. Quem é que domina essas relações? A geopolítica nos dá condições de entender. A busca pela hegemonia global, hoje, de novo, China e Estados Unidos, não esquece dessa disputa. Daqui uns dias você vai ouvir falar mais sobre isso. Domínio das tecnologias, conhecimento. Hoje, quem domina o mundo não é quem tem vastos territórios como a Rússia. Quem domina o mundo é quem detém o conhecimento, quem controla a tecnologia e quem controla a circulação da informação. Ele faz dela o que bem quer e controla o mundo. A geopolítica nos dá condições de entender quais serão os efeitos pós-Covid-19. O que vai acontecer com o mundo? O que será de nós? O que será das relações internacionais? O que irá sobrar para o trabalho, para a economia, de um modo geral? Fique atento, é isso que você tem que saber que a geopolítica nos oferece se nós a estudarmos. A geopolítica nos faz perceber, nos dá condições de entender quem é que vai vencer a guerra, quem é que vai vencer as batalhas. No caso específico, por exemplo, de Estados Unidos e Irã, Qasem Soleimani foi morto. Pensava-se numa grande catástrofe a partir dali. Alguns geopolíticos mataram a charada. Falou, calma, não vai acontecer nada disso. Primeiro, precisamos de um tempo. E
a geopolítica nos dá condições de entender sobre a ONU, criada em 1945, a partir da Conferência de Yalta, com esses atores internacionais, ex-presidente da Inglaterra, ex-presidente dos Estados Unidos e ex-presidente lá da União Soviética. Esses caras se reuniram para inaugurar o que nós chamamos de nova fase, ou nova vertente da geopolítica, ali no pós-Segunda Guerra Mundial. Ali, nos primórdios da Guerra Fria, a geopolítica nova, ela aparece com esses sujeitos aqui. E eu tenho poucos minutos agora para tratar com você sobre a geopolítica do Brasil. O Brasil sempre foi visto como um país do futuro. A pergunta é ainda um país do futuro? O Brasil está presente nas grandes atividades mundiais econômicas ou o Brasil está deslocado? O que segura o Brasil nessas atividades? Você precisa se apegar a isso. O momento geopolítico é favorável ou ruim para o Brasil nas relações internacionais? E o Brasil? Por que o Brasil é desigual? Quais são as relações históricas que fizeram do Brasil um Brasil desigual para nós? O Brasil é gigantesco, possui fronteiras com quase todos os países da América do Sul, a exceção é o Equador e o Chile, e o Brasil desde sempre se estabeleceu como a hegemonia desse subcontinente América do Sul. A grande liderança que nós temos. A gente pode ver isso nas relações do Mercosul e a gente pode ver isso também nas relações que estabeleceram ali, por exemplo, com a Guerra do Paraguai. Eu vou me despedindo de você, vou ficando por aqui. Espero que você tenha captado as informações. A gente se vê na próxima. Até lá. Um abraço.